Bom dia a todos. Para minha satisfação estar participando desse seminário, né? E uma satisfação fazer parte da equipe de desenvolvimento do OCEUS. Eu sou professor do Departamento de Engenharia de Comunicações e também estou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação. Eu preparei essa agenda aqui para falar para vocês, né? Fazer uma introdução sobre o OCEUS, no ponto de vista da radiofrequência, mostrar os problemas que nós identificamos ao longo da pesquisa, existentes aí no primeiro dispositivo, falar sobre as soluções que nós propusemos, desde o problema inicial até novos problemas que identificamos ao longo da pesquisa e mostrar os principais resultados que nós alcançamos durante esses anos. Bom, essa acho que é a segunda versão do OCEUS, né? Como foi falado aí, o OCEUS ele utiliza um sinal de radiofrequência emitido por uma antena, recebido por outra, e ao se introduzir o dedo médio do paciente entre as duas antenas, a gente vai perceber uma atenuação do nível de sinal recebido. A porosidade do osso pode aumentar ou diminuir o nível recebido, e isso pode indicar uma possível osteoporose. Além do sinal de radiofrequência, o OCEUS utiliza a anamnese do paciente, então uma série de dados, e combinando essa anamnese com o sinal recebido, a gente usa uma técnica de aprendizado de máquina para poder indicar se há ou não necessidade de encaminhar esse paciente para um exame mais completo, que é o DEXA. Então, o OCEUS, diferente do DEXA, ele é um método não invasivo, porque utiliza radiação não ionizante, e com isso permite que a gente faça esse exame do paciente várias vezes ao ano. Não precisa um período temporal tão longo entre um exame e outro. Isso permite um acompanhamento mais detalhado da evolução do problema do paciente. Bom, os primeiros problemas que nós identificamos logo que começamos a analisar o primeiro dispositivo. Foi proposto o uso de uma antena chamada Yagi-Uda, né, que tem alguns elementos diretores, um elemento ativo e um elemento refletor. E essa antena tinha em torno de 8 centímetros. E o posicionamento dela, pela forma de operação da antena Yagi, era que uma ficasse olhando diretamente para a outra, o que já me dava aí uma distância de 16 centímetros. Além disso, é importante que o dedo do paciente esteja numa região que a gente chama de região de campo distante. Tá? Por quê? Porque a região de campo próximo ela é muito sensível a pequenas variações. E isso poderia dificultar, uma vez que a gente não vai garantir que o dedo do paciente seja introduzido exatamente de uma forma específica. Cada paciente pode colocar mais para um lado, mais para o outro. Então a gente teria que colocar algo mecânico dentro do dispositivo que fixasse o dedo do paciente. Isso poderia levar a problemas porque pacientes vão ter dimensões físicas diferentes. Então, esse dispositivo mecânico poderia ser inviável. Então, a gente preferiu optar por colocar antenas que tivessem uma região de campo distante menor. Para ter uma ideia, essa antena aqui teria que ter 13 centímetros de cada uma, o que já daria 26 centímetros, com os outros 16, né? 42 centímetros, quase meio metro de comprimento aí só para as antenas. Então a gente teria um dispositivo extremamente grande fisicamente falando. Outro problema era a alimentação da antena. Era a forma em que o cabo coaxial, que é uma linha de transmissão que vai levar o sinal do oscilador até a antena, como ele era fixado nessa antena. Então a gente percebia que pequenos problemas de solda, pequenos problemas mecânicos poderiam causar grandes variações do sinal. Exemplo, o casamento de impedância da antena poderia ser afetado facilmente pela forma de conectorização. Então aqui é uma medição que a gente fez no Instituto Federal da Paraíba, por exemplo. A gente levou essa antena lá. Você tem ali a linha contínua, que é o sinal simulado, né? O dado simulado num software comercial. O tracejado é o que o fabricante informava, né? Como seria o comportamento dessa antena no domínio da frequência. E o traço ponto é a medição que a gente fez. Observa-se aqui uma variação muito significativa. Não está saindo a luz.
Mas a gente vê aqui uma variação muito significativa do simulado, apesar das curvas se assemelharem, né? Você tem dois picos negativos aqui, dois nulos, mas você tem uma variação de nível de sinal muito grande. Exatamente pelo fato de como o cabo coaxial foi soldado aí quando a gente levou essa antena para fazer a medição. Então a gente já comprova que realmente esse tipo de conectorização é inviável. Principalmente para montagem em linha de produção, onde você pode facilmente danificar a conectorização da antena. Aqui a gente está vendo duas medições, né? Uma posição que a gente espera que o paciente introduza o dedo e girando aqui uma posição mais radicalizada, né? 90 graus, tá? Para a gente ver as variações. Então, nesse modelo, a gente teve uma variação de 100 milivolts para um nível que já é baixo. Então, mais de 10% de variação de nível de tensão, o que não é aceitável. Só por uma simples mudança, porque o dedo estava na região de campo próximo das antenas, e não na região de campo distante. Bom, como soluções. A primeira foi, vamos substituir a antena. Então, apesar da IAG ser uma antena de alta diretividade, ter um ganho elevado, né, ela não era apropriada pelas dimensões que a gente esperava do Osseus. Então a gente propôs a substituição por um arranjo de duas antenas, que vai manter um ganho elevado, mas agora a gente pode posicionar essas antenas de tal forma como a gente está vendo nesse desenho, em que reduz completamente aquela dimensão dos 16 centímetros das duas antenas. Agora elas podem ficar de uma forma diferente e economizou muito, né, já que a espessura dessa antena é de apenas 1,27 milímetros e a gente deixa que a dimensão dela ocupe o espaço na vertical e não mais na horizontal. Tá? Com isso a gente também conseguiu diminuir, por causa da diminuição das dimensões da antena, a gente conseguiu diminuir a região de campo distante. Então a gente conseguiu aproximar essas antenas, não precisando mais daqueles 26 centímetros. Tá? Então a gente trouxe uma redução significativa disso e garantiu que o dedo do paciente ia ficar numa região de campo distante para evitar grandes variações com pequenas mudanças da posição do dedo. Aqui a curva medição de duas antenas. Isso é extremamente importante porque as antenas têm que estar bem casadas, né? Uma enxergando bem a outra, para que não haja variações devido a uma antena não estar casada com a outra. Então, o par de antenas a ser inserido no Osseus tem que ser fabricado um processo industrial e elas têm que ter uma resposta semelhante ou muito próxima para evitar problemas na atenuação do sinal. Aqui a gente tem a atenuação, a medição que antes era em torno de 800 milivolts com as antenas anteriores, sem a introdução do dedo do paciente. A gente conseguiu subir aí para em torno de 1,7 volts. Então aumentou bastante o nível do sinal emitido. Ali a gente tem uma atenuação com a introdução do dedo, né? Caiu ali para 1,34 volts. E aqui a gente observa as duas medições com o dedo na posição esperada e o dedo numa posição radicalmente girando 90 graus. A gente não tem variação do sinal. A gente manteve 1,34 volts com o dedo na posição normal e girando 90 graus. Certo? Isso não foi só uma medição, eu estou só mostrando aqui, mas foram vários testes. Outro problema que a gente identificou, na verdade são dois problemas, a indústria ela não pode ficar dependente de um único fabricante ou dois fabricantes, porque se um fabricante desse descontinuar o produto, acaba com o nosso equipamento. Né? Então a gente percebeu que a gente usava um dielétrico de um fabricante específico, tá? E esse dielétrico não é fácil de comprar, é muito restrito, tá certo? Que é onde as antenas são fabricadas, são impressas as antenas. Então a gente propôs um novo arranjo de antenas, onde a gente inseriu slices na antena, aumentou o comprimento elétrico e permitiu usar um dielétrico com permissividade elétrica efetiva menor. O que a gente usava era de 10,2, a gente baixou para um de 4,4, mas é um dielétrico encontrado até no mercado do Alecrim. Né? Que aqui a gente tem um mercado meio ruim para a área de eletrônica, mas até lá a gente consegue comprar. Então a gente fica independente agora de um fabricante. A gente pode comprar isso em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. E a gente inseriu os slices para aumentar o comprimento elétrico e permitir manter dimensões próximas
do primeiro arranjo proposto, para não alterar as dimensões do nosso Orceus, tá certo? Essas antenas já foram testadas e responderam bem para a faixa de frequências que a gente deseja. Falta só agora testar no Orceus aí, trazer e colocar num dispositivo fabricado e realizar os testes para mostrar que também não vai alterar o nível de sinal recebido. Outro problema é, internamente a gente tem uma espuma absorvedora, porque como os seus usam uma faixa de frequência não licenciada, a gente pode sofrer interferências e sinais externos de outros equipamentos. Então a gente forra todo os seus por dentro com essa espuma absorvedora que impede que sinais externos entrem no nosso dispositivo e causem uma leitura errada. A gente fez a análise dessa espuma absorvedora, que também é difícil de encontrar, é um fabricante específico que dá muita dificuldade a gente comprar essa espuma. Fizemos análise com raio-x, né, uma análise química também. Vimos que é uma espuma de poliuretano impregnada com uma série de componentes químicos e temos condições de fabricar também. Mas isso aí também pode ser passado para a indústria tratar de fabricar essa espuma não é um problema. Mas a gente da universidade também tem condições de fabricar essa espuma e tirar essa dependência com um fabricante específico, certo? Essas foram as duas últimas, as mais recentes, né, sugestões de melhoria para o dispositivo para eliminar essa dependência de determinados fabricantes. Então, os resultados que nós alcançamos foram principalmente a redução das dimensões, né, ao substituir as antenas antigas por novos arranjos, a gente reduziu significativamente, né, tá vendo aqui na mesa a versão mais recente do Orceus. Garantimos que o dedo do paciente fique na operação na região de campo distante. Isso reduz ou elimina a instabilidade da medição no nível recebido, tá, de sinal elétrico. Então isso era muito importante, né? O professor Ricardo tinha uma preocupação muito grande com isso. Pensava-se até em colocar alguma coisa com laser para garantir a posição do dedo. Não, a gente fez essa simples modificação e finalizou essa instabilidade. Também um procedimento de varredura que foi implementado pelo pesquisador Dionísio, né, para achar qual é a melhor posição de frequência das antenas, porque mesmo a fabricação em série pode produzir resultados diferentes, né? Antenas que operam em frequências um pouco diferentes, vou chutar aqui um valor, tá? Para a gente falar do quais são as frequências, mas um em 6 GHz, a outra em 6,2, e aí descasaria um pouco o par de antenas, e com isso esse procedimento de varredura acha o ponto ótimo e já calibra a frequência do oscilador para garantir o melhor sinal sempre. Então a gente comprovou que funciona bem o procedimento implementado em microcontrolador, tá? E a proposta de um novo arranjo de antenas para eliminar a dependência do fabricante e análise da espuma absorvedora para também eliminar essa dependência e a gente ficar com domínio total aí do processo de fabricação e eliminar essas dependências de fabricantes que são prejudiciais, né, na fabricação de dispositivos. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês e fico aberto aqui a questionamentos, aqui estão meus contatos. É isso.